Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um Dreamcast, onde nós falamos de sonhos realizados por pessoas, histórias interessantes, pessoas da área de educação, psicologia e várias dicas importantes para temas relacionados ao ensino de idiomas e para a vida de vocês também. Hoje eu tô aqui com a Teacher Ellen. A Teacher Ellen é uma querida que trabalha hoje na Follow Your Dreams. Já há quanto tempo, Ellen? Já vai fazer mais de um ano e pouco. Há mais de um ano, né? E ela é uma teacher maravilhosa, né? A agenda dela é muito cheia, muito concorrida. E ela tem uma história muito interessante, gente. Ellen, me conta, como que foi seu processo de ida pro exterior? O que fez você decidir ir pro exterior? Oi, gente, tudo bem? Então, assim, eu tive a oportunidade que eu tinha um primo que morava lá. E aí a minha tia estava indo para lá para passar uns dias com ele. E minha mãe perguntou se eu queria ir, aí eu falei assim, eu quero, mas eu tava fazendo faculdade, eu falei assim, eu acho que não vai dar agora pra fazer. E aí eles falaram assim, não, vamos fazer um intercâmbio, por que você não faz intercâmbio? Meu primo me passou essa ideia. E aí eu falei, por que não, né? Aí eu consegui ir, fiquei lá um tempinho e aprendi muita coisa lá. Foi a oportunidade da vida, né? Eu acho que isso que mais me motivou foi estar junto com a família e também essa oportunidade de aprender outra língua, né? É importantíssimo. Mas assim, como que foi Pode contar pra gente o perrengue todo. Tá, vamos lá, pro perrengue. Cheguei, me adaptei, assim, demorou um pouquinho pra adaptar, gente, porque não é só o costume, é a comida, é o jeito que as pessoas falam rápido, você aprende certas coisas lá, você se reeduca, na realidade. Quando eu cheguei, se eu andasse na fila errada, se eu encostasse uma pessoa, a pessoa, nossa, que isso, que horror, acho que você vai roubar, né? Acho que você vai atrapalhar o espaço. Então, a primeira adaptação é se acostumar com o clima, que eu cheguei na neve. Você chegou logo na neve. Cheguei em janeiro, já cheguei na neve. Meu Deus! A menos 20 graus Celsius. Se vocês não acreditam, podem colocar Chicago. Qual é o clima, qual é o weather deles, é menos 20. Então, eu já tive que me adaptar com o corpo, tive que me adaptar com o jeito das pessoas, porque a gente fala muito, mexe os braços, é muito caloroso e as pessoas se assustam às vezes. E os perrengues, vamos lá, resumindo o perrengue. A escola, como é que você vai falar com a administração para fazer um pagamento. Naquela época eu tinha que fazer pagamento, eu não podia fazer pelo celular, ou eu tinha que conversar, então eu não sabia falar nada. Meu primeiro perrengue foi dentro do avião. Quando eu acabei falando palavrão, quando eu pedi a Coca-Cola. Não sabia pedir Coca-Cola, não sabia pedir água, não sabia pedir nada. Minha tia estava comigo, ela também não sabia falar nada. Já começou aí. Aí o restante é perrengue. Você falou palavrão? É. Como assim? É que assim, se você não sabe pronunciar a palavra corretamente, gente, isso é muito importante de entender. Se você não sabe pronunciar a palavra corretamente, você tem que ter a sua mentalidade para ela mudar. Muda. Se você não consegue falar, eu quero um suco. Então você vai achar a facilidade, a chave da sua mente para se comunicar mais rápido e melhor. Tá? Então eu acabei falando palavrão, falei um órgão masculino, em vez de pedir Coca-Cola, que em inglês você pode falar, né? Tem vários sotaques, o meu sotaque é americano, você fala Coca-Cola. Então, eu não sabia, acabei falando uma parte errada aí. Meu Deus! Aí era a moça me olhando assim, então, please, eu também não sabia falar, gente, suco de laranja. Aí eu falei, eu sei que laranja é orange, e suco é juice. Hoje eu falo desse jeito. Quando eu pedi, eu falei, juice e orange. Sério, Ellen? Nossa, me deu um juice e orange. A pessoa também... Aí eu fui pra water, né? Vai pra water que dá tudo certo. Mas e aí? Como é que foi o processo de aprendizagem? Bem difícil. Eu digo que assim, pessoal, vou chegar lá, já vou aprender, já vou me acostumar. Você vai escutar todo o tempo a pessoa falando inglês, 24 horas do seu lado da esquerda, da direita. Onde você está andando na rua, a pessoa vai estar falando inglês e como é que você vai se virar? Bem, eu recomendo, primeira coisa, quando você vai para outro país, escutar. Trabalhar a escuta.
E uma coisa maravilhosa que eu aprendi inglês foi sendo babá. Eu também fui babá, eu cuidava das crianças e aí elas começaram a me ensinar. Ah, por quê? Como assim? A gente já não pode aprender? Eu sou letrada, eu sei escrever, eu sei ler, eu tenho faculdade. Com certeza eu aprendo inglês rápido. Sim, com certeza você vai aprender. Mas pensa, a criança, ela te ensina muitas coisas. É maravilhoso o jeito que a criança te ensina. E os livros infantis, eles são um pouco mais complexos do que até os livros adultos. Porque eles vêm com rimas. Então foi aí que eu comecei a aprender a cuidar das crianças. Ah, sabe aquele filme Lendas da Paixão? Uhum. Eu assisti aquele filme, assistia 2 vezes ao dia. Porque não tinha, tá, gente? Não tinha legenda em português. É só quando você está num país, ele vai colocar em espanhol. Agora eu estou agora com a Netflix, em outros tempos, sim, né? Mas antes não tinha, não. Não tinha, não. Você só tinha opção de espanhol ou inglês. E como eu não queria aprender espanhol e meu foco era o inglês naquele momento, eu escutava, e eu olhava as pessoas e escutava. Mas, assim, eu acho que o maior choque foi quando eu passei essa semana. E aí, você passa uma semana para conhecer a cidade. Eles me chamaram, a coordenação. E a coordenadora, ela falou em inglês bem devagar para mim, assim. Eu vou falar em versão português, tá? Ela falou, desse jeito. Se você não entender o inglês que eu estou falando, você tem 4 dias para voltar para o seu país. Mas peraí, a coordenadora do quê? Do curso de inglês de intercâmbio. Nossa. Porque quando eu cheguei, isso acontece, tá, pessoal? Eles podem te passar a informação que tem inglês para vender, né? Todo mundo acaba vendendo um pacotezinho. Quando eu cheguei, eles não tinham mais uma turma de básico. Então, eu tive que ir pro intermediário. Com o quê? Com o milagre de jogar videogame e assistir muitos filmes. Porque eu trabalhei o ouvido, eu sou musicista, então eu escutava desde pequena muita música em inglês. Aí eu já gostava de jogar videogame em inglês. O que você toca? Eu toco violão, ukulele e gaita. E antigamente eu cantava. Então... Pede pra ela cantar na aula, gente. Pode pedir. Algumas aulas de criança eu toco, eu levo o ukulele, a gente faz umas musiquinhas em inglês, mas isso daí foi um baque, porque ela me deu um ultimato, sabe? Ou eu teria que ir embora, porque eles não tinham, e lá na cidade que eu estava só tinha 4 ou 5 mil habitantes. Era uma cidade bem pequenininha, então não tinha outra faculdade. Poucos... Hoje acho que tem bastante turista lá, mas naquela época não tanto. Porque eu não estava em Chicago, na cidade. Eu estava que nem assim, eu moro em Guarulhos, só que o estado é de São Paulo. Ah, tá. Você estava num lugar onde tinha poucos oportunidades de estudo. Assim, não muitas faculdades. E poucos estrangeiros também. Só existia eu e mais uma brasileira, que é a Natália. Oi, Natália! Gente, esse cenário, assim, na minha opinião, é ótimo. É o melhor cenário para você aprender. Com certeza. Agora, uma coisa interessante que você falou. Então, assim... Aprender inglês ou qualquer outro idioma não depende só da escola, de você sentar, de você ir lá e comparecer. Sim. Ou de você fazer aula. Depende de você. O que eu gosto, isso é muito bem tratado, Nathalie, o que eu gosto de explicar para os meus alunos em todas as aulas, bem no comecinho, é assim... a necessidade. Já dizia minha mãe, filha, a necessidade. Sabe aquele ditado? A necessidade faz o ladrão? Uhum. Galera, eu cheguei nos Estados Unidos, estava lá, precisava fazer todas as coisas, não sabia nada de inglês, o que eu fiz? A necessidade. Eu tinha o jeito de assistir um filme, eu escutava uma música, eu sentava com as crianças e tentava aprender com elas. Então, a necessidade. Quando você... E a vontade que você tinha. Primordial, porque minha vontade era aprender, eu queria aprender. Então, se você não tem a vontade, a necessidade, e também se você não utiliza de todas as ferramentas, gente, esse mundo de hoje usa tudo. Tudo é permitido para você aprender, entender a língua. Quanto tempo você ficou lá? 2 anos. 2 anos. Aí nisso foi babá? Babá, eu também limpava a casa, que eles falam house cleaner, e eu limpava a casa. Para quê? Para manter meus estudos. Eu pagava os estudos, então eu conseguia o jeito de chegar lá nos Estados Unidos, que meus pais me ajudaram uns meses, e depois eu fui me desenvolvendo. Legal. E aí me conta, depois que você voltou pra cá,
Você, nos bastidores, já me falou que teve outros empregos, né? Tive outros empregos. E aí, o que trouxe essa paixão por dar aula? Porque a Ellen é realmente muito apaixonada pelo que ela faz, tá? Bem, a Ellen acorda 7 horas da manhã e ela já tá pulando. 6 horas da manhã ela já tá pulando. 6, 5. Eu não consigo. Não consigo, sinceramente não. Pode falar. Bem, gente, eu acho que eu me achei. Sabe quando você tenta se procurar lá dentro do seu interior, o que você quer fazer, qual é o seu foco? E eu sempre fui ajudando as pessoas com o inglês e eu descobri que aquilo era a minha vida. E aí foi onde eu me motivei a trabalhar com as pessoas, dar aulas para as pessoas. Porque, na realidade, o que eu acredito é eu não estou dando aula. Eu estou passando uma informação e você me passa outra. Porque eu tenho que te conhecer. Acho que o primordial de um professor é a empatia. Eu preciso saber o que te faz bem, o que te faz feliz. Por que você quer aprender inglês? E ali é meu foco. Essa aí é a minha base. Você, o aluno, é meu foco. É você que faz eu ser feliz e eu dar aulas. A minha paixão é o aluno. E assim, por exemplo, quando você dá aula, né? Você me contou algumas vezes que você não liga a câmera. Como é que é o negócio? Táticas. Eu tenho umas táticas. Às vezes eu desligo a câmera, não desligar a câmera em si, mas eu me foco na matéria que eu preciso dar para o aluno e eu não olho para ele. Às vezes eu coloco o monitor, às vezes eu desligo o monitor. E eu foco na matéria. Porque daí eu gosto de saber se o aluno vai me responder, se ele vai sobressair. E o primordial, eu gosto de passar uma alegria para o aluno. Eu gosto de passar uma informação e eu gosto de uma coisa principal que eu tô fazendo aqui. Eu gosto de olhar pra bolinha. Eu gosto de olhar pra bolinha porque essa bolinha é como se eu estivesse olhando dentro dos olhos do aluno. E quando eu me desvio, isso é muito na música que ensina. Quando os cantores cantam, eles olham dentro dos olhos das pessoas para passar essa emoção. Então eu gosto de olhar nessa bolinha, eu gosto de olhar na câmera para passar essa emoção pro aluno, para ele sentir mesmo que ele tá aprendendo, que ele tá captando. Legal. Porque aí você não vê, de repente o aluno tá meio desanimado, aí aquilo de certa forma contagia. Contamina um pouco ou contagia. Pode ser ambas das situações. Quando você não tá tendo nada ali para te distrair e o foco é só o aluno, parece que até ele que tá do outro lado fala, que loucura, a teacher tá olhando dentro dos meus olhos, ela ela me sente, ela sabe que eu preciso aprender. É isso que eu faço. E assim, então, hoje você tem, né? Quais são os públicos que você mais gosta de trabalhar? Eu não tenho essa escolha. Eu não consigo te responder. Mas, assim, público, idade, eu assim, eu posso dar aula para criança de 4 anos de idade até adulto de 80, 90, aí vai. Eu gosto. Eu sei que as crianças gostam muito dela. A teacher é doidinha. Porque ela faz muita coisa legal. A Ellen coloca game, coloca videogame. Ela faz de tudo pra criança se interessar pela aula. Todos. Mas, Ellen, você me contou uma vez que, por exemplo, existe a questão do déficit de atenção, da dislexia, né? E como que você faz para lidar com esses tipos de aluno? Primeiro lugar, gente, a teacher tem TDA. A teacher também tem um pouco de dislexia e eu tenho uma dificuldade enorme com números. Como eu descobri e tive paixão por dar aula? Porque eu tive muitos professores que não conseguiam, na época, entender essas situações da minha época. Essas situações que para muitos professores isso é preguiça, isso é falta de concentração, porque não levam uns tapinhas no bumbum e várias coisas tradicionais da escola que eu não trago nas minhas aulas. Porque todos nós temos uma certa dificuldade, basta o professor olhar a dificuldade, entender e achar a solução. Estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te passar o melhor de mim. Então, assim, meu foco são alunos que têm essa mesma característica igual a minha, que falam, teacher, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver isso, eu não consigo entender. E aí eu vejo que eu tive esse problema. Eu quero ser uma professora pro resto da minha vida, daquela que está ali, que tem empatia pelo aluno, que quer ensinar ele, para ele conquistar os desejos do coração.
E aí você procura encontrar um caminho baseado na sua história, né? Para que o aluno, ele consiga... Eu crio material para o aluno. Eu crio material, assim, para o aluno que ele precisa. Ah, eu tenho dislexia, então a gente vai ler tudo ao contrário, se precisar. Eu vou te ensinar a sair do contrário e colocar na versão original. Vou te ensinar como ler. Então, assim, eu vou pegar a sua dificuldade e transformar em solução. Porque assim, vamos ser sinceras, né? Claro que cada professor tem um jeito, tem o meu jeito, Sim. Você tem seu jeito. Mas assim, se a gente não tiver paixão pelo que faz, não tem como, gente. Não tem, gente. É que nem... como qualquer profissão, cozinheiro. Se você não tiver paixão, a comida não vai ser legal. Não vai. Assim, não dá. É realmente assim, né? Muitas pessoas, às vezes, a gente tem alguns candidatos que chegam assim, quero dar aula de inglês, porque eu fiz intercâmbio, para eu ganhar um dinheirinho a mais até arrumar um emprego. Esse tipo de candidato, não dá. Pra gente sim. não dá, porque... realmente, o objetivo é que o aluno consiga alcançar o sonho dele. Para ajudar alguém a alcançar o sonho, você tem que estar motivado. Sim. Você tem que estar apaixonado. E, gente, em qualquer situação, em qualquer língua, em qualquer ensinamento. Ensinar é um dom, não só um dom, como uma coisa linda de se fazer. Você vê um aluno que não sabia falar hi, que não sabia falar um oi. Hoje, depois de 3 meses, já está falando tudo. Então, assim, 3, 4 meses falando muita coisa, sabe? Aluno que foi viajar, tem alunos que foram, tipo, um aluno que foi para Portugal, ela falou, teacher, eu fiquei com vergonha de falar, mas eu escutei todo mundo falando inglês e eu entendi tudo e sabia responder, mas eu fiquei com vergonha. Outro aluno que também ficou com vergonha, pegou na esposa e falou assim, ó, você responde aquilo outro. E a esposa respondia porque... Gente, você sabe, mas aí depende de você perder a timidez e se soltar. Você tem que se comunicar. Tem que se jogar, né? Tem que se jogar. É melhor ir lá e falar meio errado e passar o perrengue do que não... Comunicação em primeiro lugar. Tudo na sua vida. Você vai fazer uma entrevista, ninguém vai só te dar um papel. Eles vão falar com você, vai perguntar seu nome, de onde você veio. Comunicação é vida. Sempre. Qualquer língua. Sim. E, Ellen, você, nesse meio tempo, né? Você resolveu fazer parte da coautoria de um livro. Sim. Ela tá no livro, assim, não sei se vocês assistiram, para quem não assistiu, tem um outro podcast com a Teacher Miriam, que é Práticas de Inglês na Infância, From Teachers to Teachers. E... você pode dar uma palhinha pra gente do que você conta nesse livro? Olha o livro, gente. Vou colocar aqui mais pra frente. Bem, pessoal, esse livro é um livro maravilhoso para quem primordialmente tem foco em seguir o segmento de lidar com alunos e dar aulas. Aqui dentro desse livro, não só eu, como vários coautores, ensinam gente, aluno do mais novinho até o mais velho. Nós ensinamos você, professor, a sair da zona de conforto. Aqui dentro desse livro a gente te ensina a sair da zona de conforto e te ajudar a entender o outro lado, que é o lado do aluno. Muitos têm medo por causa que o aluno, ai meu Deus, meu aluno é meio bruto e tal. Às vezes, só sentar e ouvir o aluno, ele vai te passar todas as informações. Esse livro, ele traz a empatia do professor para o professor, de um professor para o outro, para que todos nós possamos saber lidar e também dar aulas. A parte que eu desenvolvo aqui é a parte musical, como criar, gente, como criar maneiras de fazer música e fazer o seu aluno identificar, tipo, uma musiquinha do verbo to be. Vamos criar uma música do verbo to be, ele vai ter essa música e nunca mais ele vai esquecer. Mas você as faz regras. Isso para criança ou para adulto também? Para todas as idades. Eu gosto de criar as aulas para todas as idades. Depende de qual é o foco do meu aluno. E essa trajetória como musicista, da onde veio? Da família. Os meus pais são músicos, eles sempre tocaram muito, assim, meu pai toca violão, minha mãe canta, ela que me ensinou a cantar, meu irmão é instrumentista, toca uns mais de 10 instrumentos. Uhum. Nossa, sério, o Everson? Sim, o Everson toca, ele foi maestro uma época. Nossa, que lindo!
A gente gosta muito de música. E aí, assim, quando você coloca a música, né, em sala de aula, você percebe que existe, assim, a gente consegue ativar um canal? Sim. O aluno, ele consegue pegar, não sei, o ritmo, a rima, tudo isso. Sim. Principalmente na Follow Your Dreams, que tem essa abertura maravilhosa, que é selecionar. Isso é incrível, gente. A Follow Your Dreams, ela tem uma seleção maravilhosa para cada professor, em cada ambiente e em cada situação. Alunos que estão, assim, é que eu dou aula, né? Alunos que são meus pupilos, eles têm uma facilidade maior para música. Então, quando eu coloco a música, eles se desenvolvem, e o ouvido e a fala, eles mudam, o ar da aula muda. Eles se sentem muito mais firmes ao escutar, porque o inglês se fala rápido. Nós aqui, falando português, a gente já fala muito rápido. Porque assim, gente, sinceramente, né? Eu lembro quando eu era aluna, quando você decora o trecho de uma música, você memoriza, aquela expressão parece que nunca mais sai da sua cabeça. Nunca. E aquela coisa que se você começa a cantar, exemplo que o pessoal canta, vai me dar um exemplo simples aí, Evidências. Não tem um brasileiro que não sabe cantar Evidências. É verdade. Agora, pega uma música dessa, coloca em sala de aula, abre os horizontes para o seu aluno, usa as ferramentas que o mundo te dá. Nossa, eu lembro que para fazer qualquer coisa eu tinha que ir na biblioteca, abrir a Barça. Putz, gente, desculpa, mas a Barça era cansativa. Do A ao Y. Eu tenho que procurar alguma coisa que tá no Z. Morreu, vamos ficar lá procurando até o fim. Hoje, na palma da mão, a gente tem tudo. Alguns alunos me perguntam, Titi, se eu baixar esse aplicativo X, Y, H, você acha que seria ruim? Eu falei, não, traga tudo que você deseja. Porque a língua tem que ser assim, ampla. Que nem a tecnologia, ampla. Muito legal. E, Ellen, qual que é a dica que você dá? Então, assim, para quem está aprendendo inglês, para quem está estudando com os professores da Follow Your Dreams ou não, ou está estudando em outras escolas, enfim, qual que é a dica que você dá para os alunos de inglês? Olha, pessoal... O que é importante para se desenvolver? Para se desenvolver, primeiro vem aqui com a gente. Eu adoro, gente. Desculpa, mas eu adoro aonde eu trabalho. Que não é um trabalho, virou uma sensação, uma metodologia maravilhosa. Eu não sei como expressar para vocês. O que eu recomendo para todos: amar a língua em primeiro lugar e o foco. Tem pessoas que querem fazer entrevista. Então, a gente faz foco na entrevista. Tem pessoas que querem fazer para música. A gente faz o foco. Foca o que você quer da língua. Qual é o seu sonho em falar inglês? E aí, a gente tá aqui para realizar. Esse é o fator do professor. E se a pessoa, ela fala assim, eu quero saber me comunicar, só isso? Sim. Comunicação. Primordialmente, escute muito. Pegue filmes, pegue séries, escute, aprenda a ouvir. Se escuta primeiro... Mesmo sem entender nada. Sem entender nada. Uhum. Porque você não vai só escutar, pessoal. Você vai ver as expressões. Se eu tô assim... Quer dizer que eu não estou feliz. Eu tô falando qualquer outra língua, mas eu estou brava. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer análise periférica. Você vai ouvir, vai identificar. Pelo amor de Deus, gente, não assiste filme dublado. Para, gente, por favor. Porque, olha, tem aluno... Já teve, tem. Não, vamos confessar. Eu tiro isso de todos os meus alunos, mas tem aluno que... Olha, uma das dicas... Nem no cinema, pelo amor de Deus, não assiste. Uma dica maravilhosa pra vocês. Spotify hoje, galera, você escuta e lá tá a letra. Então, você tá ali no ônibus, alguma coisa, abre a música em inglês e vai lendo. Outra dica... Já assistiu Procurando Nemo 1000 vezes? Já assistiu aqueles desenhos trilhões de vezes, Pequena Sereia? Assista ele totalmente em inglês. Por exemplo, a Peppa Pig, né? Sim. A Peppa Pig em inglês é algo assim que qualquer iniciante consegue entender. Sim. Pelo menos... Sim. 70%, vai? Sim, 70%. Né? Até mais. Se você pegar em alguns desenhos, alguns filmes, vem aqui, conversa com a gente. Eu dou algumas dicas para vocês. É importante, pessoal. É importante. Hoje, 2 línguas é importantíssimo. E isso me deu
o que eu tenho a maior riqueza do mundo. Além do meu livro, além da escola que eu trabalho, me deu oportunidades que, puxa, o intercâmbio, conhecer pessoas, falar com pessoas, se comunicar é importantíssimo. E, Ellen, só para terminar, assim, você deu várias dicas, né, aqui para o pessoal que está querendo aprender inglês, né, da questão de usar mesmo da tecnologia, dos recursos que existem. E por exemplo, essa questão da vontade, né? Você falou assim da paixão. Como que a pessoa ela faz para desenvolver essa paixão? Porque você lá atrás não gostava também, não é? Então, eu sempre odiei a escola, os professores. Sendo sincera, sempre odiei estudar. Estudar era horrível para mim. Mas uma pessoa que incrível, que odiava tudo, hoje é uma professora. Então, traga o que você achava que não funciona para mim. Abre os horizontes, abre a mente. Tenta ver o que você gosta no inglês. Você quer saber o que eu gosto? Eu só gosto de escutar Britney Spears. Tá bom, vamos estudar Britney Spears. Vamos descobrir quem foi Britney Spears, o que ela é, o que ela faz. Vamos descobrir a pessoa que você quer, ou quem você quer ser, ou por que você procura o inglês. Primeiro, é você dar a oportunidade para o professor. Ele vai te auxiliar em qualquer situação. Mas se eu quiser fazer sozinho, faça, lute, vá, corra atrás. Poxa, é uma coisa maravilhosa aprender outra língua. E esses milagres que a gente vê assim, aprende inglês em uma semana, arrasta pra cima. O que você acha? Eu vou falar pra vocês. Você pode, sim, aprender em uma semana, mas quando te tacarem lá no país ou te colocar na frente de 3 pessoas falando inglês, você vai ficar... Ixi, uma semana não deu certo. Pessoal, nós aqui da FAULO, principalmente eu que vivi em 2 países, eu ensino o meu aluno a sobreviver com o inglês, a se virar. Poxa, como é que fala isso, aquilo, outro? Então, esses métodos muito rápidos são engessados, gente. Qual brasileiro que fala, oi, tudo bem? Meu nome é Ellen. Gostaria de agradecer. Ela é engraçada, viu, gente? É assim que vocês vão falar. É assim que vocês vão falar agora. E aí, beleza? Como é que tá? Aprender a ouvir, principalmente que no inglês se escuta. E depois você passa a informação, não é que nem no português que a gente faz. Escuta, passa, escuta, passa. É igual um bebê, que eu sempre digo. A criança já não nasce e fala assim, me dá aqui a caneta, deixa eu assinar. Essa é minha mãe, meu nome é tal. A criança já não nasce, prazer, meu nome é tal. Não, ela escuta, ela palpa. Isso é metodologia, tá, galera? Ela escuta, ela palpa, ela observa, ela escuta a voz do pai e da mãe e depois ela vai falar. Pensa nisso. E que recado você dá para quem hoje tem o sonho de aprender, de ir para fora, mas se acha incapaz disso? Ninguém é incapaz. Eu sempre me senti incapaz. Eu passei 25 anos da minha vida me sentindo incapaz. Quando eu cheguei lá, quando eu passei por tudo que eu passei, hoje eu digo para vocês, a capacidade tá nas suas mãos. É você parar de falar não e falar sim o tempo inteiro para sua mente. Não precisa falar para os outros. Você é capaz. Eu tenho dificuldade até hoje para aprender. Se eu vou aprender alguma coisa, né? Ela sabe, tadinha. Quando eu vou aprender alguma coisa, ela tem que me explicar 1000 vezes alguma coisa. Eu tenho que ler 1000 vezes. Uma pessoa tem que me explicar 1000 vezes. Mas quando eu aprendo bem. Existe, sabia, um livro, eu não lembro mais a história mais ou menos, era um livro de anatomia. Tinha um médico que ele reprovou mais de 10 vezes a faculdade de medicina. Ele foi se formar quase com 80 anos. E é um dos melhores livros de anatomia. Ele fez muitos desenhos, ele trabalhou muito, ele sabia que ele tinha muita dificuldade e hoje ele é um dos caras mais importantes da área da anatomia. Eu não lembro, mas eu trago depois, vou pedir pra Nata, ele fala pra vocês. A persistência do nosso lado, né? Eu, por exemplo, né? Eu estudo francês, né? Tem semana que eu não... igual os meus alunos, eu não consigo fazer nada, tem semana que eu consigo. Tava 2 semanas essa semana sem fazer aula, não tava rendendo. A aula de hoje não foi tão legal, porque eu fiquei 2 semanas sem fazer. Então, a constância, né? É importante não faltar nas aulas. Mesmo se você só tenha 15 minutos no seu dia, escuta 15 minutos de inglês. Escuta 15 minutos, pessoal. 10, 5. Faça todo dia um pouco. Você vai ver. Daqui a pouco você vai falar melhor do que o professor. Que é o que eu espero.
Essa questão de acreditar, né, em si mesmo, ter vontade, treinar no dia a dia, porque depois eu acho que o que motiva é isso mesmo. Você começa a ouvir uma música, você começa a entender. Você faz uma viagem, tá, você não entendeu 100%, mas você entendeu um pouco mais. Aí aquilo começa a despertar um interesse, uma motivação, né? Sim, e existem vários lugares para vocês também trabalharem essa parte do inglês. Lugares aqui em São Paulo. Façam, lutem, vão atrás, corram, vem aqui com a gente. É isso aí. Ellen, obrigada. Foi um grande prazer. É um amor essa pessoa. É um grande prazer ter ela com a gente. E, pessoal, se vocês quiserem ter aula com essa pessoa aqui maravilhosa, follow your dreams. Venham, vocês vão adorar. Obrigada. Prazer a todos, tudo de bom e beijo pra família.